Sabe o que pode ser mais assustador do que viver aprisionado na própria insanidade? Ser aprisionado na insanidade do outro. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos falar sobre À Beira da Loucura, filme do queridíssimo John Carpenter que pra mim consegue levar a mais perfeita síntese do terror cósmico pro cinema. Se preparem porque agora vamos nos aventurar pelos devaneios de um escritor à beira da loucura. Aquilo que chamamos de substância e realidade é sombra e ilusão, e o que chamamos de sombra e ilusão é substância e realidade. Na literatura, uma das mentes mais influentes quando se fala em terror é H.P. Lovecraft. Foi com base no seu trabalho, explorando o medo diante do insólito, que inúmeros escritores e roteiristas trouxeram novas abordagens de uma das mais interessantes formas de horror, o cosmicismo. Um tipo de terror que vai além dos elementos comuns do gênero para nos aterrorizar com um senso de desamparo e insignificância diante de eventos de escala cósmica, nos colocando diante de premissas onde a humanidade, com as suas leis e ações, são totalmente irrelevantes. Uma dessas mentes criativas inspiradas por Lovecraft foi Michael De Luca, o roteirista de um dos mais interessantes filmes de terror cósmico que ganhou forma sob a ótica de um diretor que também é referência nesse subgênero, John Carpenter. Depois de explorar um terror alienígena que personifica suas vítimas em um enigma de outro mundo, agora Carpenter nos traz um fenômeno cósmico que remete ao terror mais tradicional, uma história que abraça o horror existencial para falar sobre a relação entre a crença e a concepção da realidade. When does fiction become religion? And are his fans dangerous? Em À Beira da Loucura, Sam Neill é John Trent, um investigador contratado pela editora Arcane para descobrir o paradeiro de Sutter Kane. Às vésperas do lançamento do seu último livro, o escritor desapareceu e deixou a editora em maus bocados, já que eles ainda não tinham o final da história. E Trent parecia ser o cara perfeito para esse trabalho, porém o que ele não imaginava é que entraria em uma jornada por caminhos que iam além da sua compreensão, que mudariam para sempre a sua percepção sobre o mundo à sua volta. You're waiting to hear about my them, aren't you? Usando de um artifício muito presente nas histórias de Lovecraft, o filme começa com o protagonista John Trent sendo colocado em uma instituição psiquiátrica, com a sua sanidade completamente abalada. E quando ele começa a contar a sua história, nos deparamos com uma visão muito diferente de John. Inicialmente, Trent nos é apresentado como um homem altamente centrado e seguro de si, alguém tão bom no seu trabalho que isso tinha lhe dado total liberdade sobre a sua própria realidade. Aparentemente, nada era capaz de abalar a segurança de John. Mesmo quando é vítima de um ataque bizarro, algo que deixaria qualquer pessoa normal apavorada, ele não demonstra medo. Na verdade, esse evento deixa ele intrigado. Do you read Sutter Kane? Mas então John se envolve na investigação de Kane e assim acompanhamos a sua transformação de um homem apegado à sua realidade. This is reality. You hear that? Reality. Para alguém completamente imerso em sua loucura. Mais famoso do que Stephen King, Sutter Kane havia se tornado o grande fenômeno literário do momento. Suas histórias de horror levavam às livrarias verdadeiras legiões de fanáticos, pessoas que viviam fora da realidade, imersas naquelas narrativas de fantasia e apresentavam traços como paranoia e agressividade, sempre tumultuando e cometendo atos terríveis pelos lançamentos do autor. Por causa disso, o desaparecimento de Kane às vésperas do lançamento era algo ainda mais alarmante. Kane's writing has been known to have an effect on his less stable readers. Disorientation, memory loss, severe paranoid reaction. People pay money to feel like that. It's cute.
Put it in the press kit. Acreditando que tudo aquilo se tratava de puro jogo de marketing, Trent começa a analisar os livros anteriores de Kane em busca de pistas, e logo ele repara que as capas dos livros continham linhas que, ao serem unidas, indicavam em um mapa uma localização desconhecida, mas que ele acreditava ser onde estava Kane. Com essa pista, John parte para esse lugar junto com Linda Stiles, a editora de Sutter Kane. Uma viagem bem estranha que mais parece um pesadelo psicodélico e que termina em uma localidade bem intrigante, Hobbs End, a cidade fictícia onde aconteciam as histórias do autor. O fato de chegar a um local que não deveria existir deixa Trent ainda mais convencido de que tudo aquilo era parte de um grande truque publicitário, que se tratava de uma grande armação para promover o livro e depois levar os fãs para gastarem dinheiro naquela cidade, habitada por atores vestidos como as criaturas de Kane. Mas não demora para o véu da realidade ir se desfazendo e Trent começar a perceber que não se tratava de encenação. Todos os grandes pesadelos descritos por Kane realmente estavam ali, e agora ele estava prestes a trazer ao mundo o final do seu novo livro, uma obra poderosa capaz de impactar a realidade. Apesar de não ter efeitos especiais tão bons quanto os filmes anteriores de Carpenter, como o próprio O Enigma de Outro Mundo, A Beira da Loucura é primoroso ao criar a sua ambientação de horror, da viagem sinistra pela estrada até as criaturas bizarras que aparecem ao longo do filme. Nota-se que houve bastante capricho em toda a representação visual desse mundo, com todos os seus elementos e simbolismos. Além das capas dos livros e das pinturas que vemos, que remetem aos livros de horror da era pulp, as aberrações Lovecraftianas feitas pela Industrial Light and Magic também são capazes de causar arrepios, mesmo às vezes o baixo orçamento sendo algo notável. E completando toda essa atmosfera, nós temos ainda uma música tema incrível, composta pelo John Carpenter, junto com o Jim Lang e o guitarrista Dave Davis, da banda The Kinks. A ideia original do Carpenter era usar a música Enter Sandman, da banda Metallica, como tema para o filme, mas como ele não conseguiu os direitos, ele acabou criando a sua própria Enter Sandman, que, desculpa fãs de Metallica, mas ficou muito mais da hora. Repleto de referências às histórias e aos temas abordados na obra de Lovecraft, A Beira da Loucura é uma grande homenagem ao seu estilo de horror, tanto que o título original do filme, In the Mouth of Madness, remete diretamente a uma das mais populares histórias do autor, At the Mountains of Madness, que no Brasil é conhecida como Nas Montanhas da Loucura. E sim, eu particularmente acho que teria sido muito mais da hora se o título desse filme no Brasil tivesse sido Nas Entranhas da Loucura, já que soaria muito mais como Nas Montanhas da Loucura. Mas enfim, enquanto no conto de Lovecraft acompanhamos exploradores aterrorizados ao descobrir segredos obscuros enterrados no nosso passado, revelando uma camada oculta da nossa realidade, no filme vemos uma interessante metanarrativa que utiliza o terror cósmico para comentar o quanto fenômenos pop podem afetar a realidade, escrevendo suas próprias verdades através da manipulação de massas. A reality is just what we tell each other it is. Sane and insane could easily switch places if the insane were to become a majority. You would find yourself locked in a padded cell, wondering what happened to the world. Essa não é a primeira vez em que Carpenter aborda nos seus filmes a temática da realidade. Em Eles Vivem, de 88, o diretor usou a representação de uma realidade oculta para fazer um comentário sobre o incentivo ao consumismo exacerbado de uma América capitalista. Já dessa vez, o tema veio muito bem acompanhado pelo terror cósmico, com um evento apocalíptico que se baseia na destruição da realidade. E o fim do mundo é outro tema que tem uma certa recorrência na
na obra de Carpenter. Não à toa que hoje temos aquela que é conhecida como a trilogia do Apocalipse, que inclui também O Enigma de Outro Mundo e O Príncipe das Sombras. Apesar de terem sido concebidos sem qualquer tipo de conexão, esses 3 filmes têm uma coisa em comum. Eles são uma celebração moderna da obra de Lovecraft, retratando o fim do mundo diante de forças que colocam a humanidade em uma posição de insignificância. Histórias que exploram o terror colocando os seus personagens em isolamento, diante de horrores que eles são incapazes de compreender e em situações onde predomina o senso de desamparo. A adaptação de Who Goes There, do escritor John Campbell Jr., O Enigma de Outro Mundo, de 1982, coloca seus protagonistas isolados em um posto avançado na Antártica, onde uma criatura alienígena silenciosamente assimila seus corpos e os torna marionetes para o seu propósito desconhecido. Uma ameaça oculta que coloca aqueles homens em estado de paranoia e representa, em sua essência, a destruição do indivíduo. Já em 1987, em O Príncipe das Sombras, um padre encontra um líquido misterioso sob uma igreja em Los Angeles e contata uma equipe de pesquisadores para descobrir a sua procedência. E a revelação que ele tem não poderia ser pior. Esse líquido era a essência do próprio Satã, que em breve traria o apocalipse de uma realidade antimatéria. E tudo só piora diante da constatação de que não havia Deus para salvá-los. Uma obra que une horror e ficção científica para abordar a destruição da fé. E por fim temos A Beira da Loucura, de 1994, onde John Trent, com sua sanidade completamente abalada, relata os eventos ocorridos em sua passagem por Hobbs End. Uma sequência de eventos onde assistimos ao fim da realidade, literalmente. Mas para entender como isso acontece, nós iremos entrar em spoilers. O tema principal do novo livro de Kane, A Beira da Loucura, era o fim do mundo. Um mal antigo havia sido despertado e agora consumiria a nossa realidade, começando por Hobbs End. E a sua principal força não estava na obra de Kane em si, mas sim na crença das pessoas nas histórias do autor. A partir do momento em que a sua obra passou a ser idolatrada e os seus leitores perderam a capacidade de separar a fantasia da realidade, um portal foi aberto permitindo o retorno dos antigos. Quanto mais pessoas acreditassem, mais rápido seria esse processo. E assim Carpenter comenta sobre como falsas narrativas pregadas por ídolos, seja qual for a natureza desses ídolos, têm a capacidade de afetar o senso de realidade, quando pessoas apegadas a ideias fantasiosas passam a ser facilmente manipuladas, podendo ser levadas até mesmo a perder o seu senso de civilidade. São consumidores sendo consumidos e ainda achando lindo. E isso, obviamente, afeta um círculo social como um todo, prejudicando até mesmo aqueles que não são comprados por essas narrativas. Um ponto interessante é que ao ler os livros de Kane, o John comenta o quanto a sua obra era medíocre. Os trabalhos do escritor não tiveram nenhum impacto nele a um nível interno, porque para ele, criaturas de terror como fantasmas ou vampiros eram nada mais do que pura bobagem. Mas ainda assim vemos a crença na obra de Kane se tornando cada vez mais forte e mais influente, a um ponto em que ela começa a afetar a realidade como um todo. Porque sim, nem sempre o fanatismo se baseia em narrativas bem construídas. O colapso social pode vir até mesmo de um terror barato, basta que ele atinja o alvo certo. E o grande segredo por trás do sucesso de Kane estava na completa compreensão do medo. Esse sentimento tão poderoso que é capaz de tirar as pessoas da sua racionalidade, de manipular a sua percepção sobre o mundo com narrativas fictícias, criar um bicho-papão para assim ganhar poder sobre as suas ideias e atitudes. E com a sua obra, Kane era capaz de oferecer um horror que consumia o indivíduo por completo, tornando o leitor parte da sua narrativa, fazendo com que ela se tornasse tangível. Assim, diante dessa conclusão, que já é bem terrível por si só, John se depara com o seu maior pesadelo. Em Hobbs End, o investigador percebe que, assim como todos ali, ele era apenas mais um dos personagens de Kane, uma parte daquela realidade ficcional que o tempo todo estava apenas seguindo o estabelecido pelo seu autor. Ao contrário do que ele acreditava, John nunca esteve
esteve no controle do seu próprio destino. Ele se vê diante de um horror existencial quando percebe que todas as suas escolhas nunca foram realmente suas, e toda a sua existência tinha apenas um único propósito: fazer com que A Beira da Loucura chegasse ao público e cumprisse o desejo dos antigos. Uma mera ferramenta para forças contra as quais ele não podia fazer absolutamente nada. E assim como John, Linda também era uma agente da mente de Kane, mais uma maquinação para atingir o seu objetivo de transcender a dimensão conhecida, de se tornar algo completamente novo. Após rasgar as páginas da realidade em uma cena cheia de simbolismo, Sutter Kane não apenas abre a fenda que liga os dois mundos, mas se torna literalmente um deus, o criador de uma nova realidade onde ele já não existia. Agora havia restado apenas a sua obra. E por fim percebemos que a figura do autor não importava. O importante era que o livro seria entregue e saciaria a fome dos seus leitores por aquele conforto fantasioso. Quando retorna para a realidade, ou pelo menos para o que ele acreditava ser a realidade, Trent tenta impedir que o livro chegue à editora a todo custo. Ele chega até mesmo a queimar as suas páginas. Mas como num bom terror cósmico, logo percebemos que as suas ações eram completamente irrelevantes. Ao tentar justificar a ausência do manuscrito ao dono da editora, ele descobre que o livro já tinha sido entregue por ele mesmo tinha meses e em breve seria adaptado em um filme. E obviamente isso o leva a completa loucura. Uma das coisas mais geniais sobre esse filme é como ele usa a metanarrativa para revelar que no fim Sutter Kane é o grande vilão não apenas naquela realidade, mas também na nossa. Enquanto John Trent é tomado pela insanidade completa, o fim do mundo de Kane se concretiza e os antigos são libertados. Em meio à desordem, ele consegue sair do seu confinamento e se depara com um mundo desolado, com as pessoas se transformando em seres monstruosos e causando assassinatos em massa. Os poucos sobreviventes agora se reuniam em abrigos. E com isso, tudo o que lhe resta é sentar e assistir A Beira da Loucura, filme que chegou recentemente aos cinemas e trazia em suas cenas nada mais do que a própria realidade. Um final muito sagaz e fora da curva que leva o espectador para dentro dessa realidade, revelando que o tempo todo estávamos assistindo ao filme de Sutter Kane e agora estamos também vivendo dentro da sua realidade. Apesar de não estar entre os mais populares de John Carpenter, A Beira da Loucura é um filme bastante atmosférico e uma viagem alucinante para quem aprecia o bom e velho terror cósmico. Depois de viajar para a remota Hobbs End, talvez você se pergunte, afinal, o que é a realidade? Estamos no controle das nossas ações ou somos apenas parte de uma narrativa muito maior, definida por algo inimaginável? Essa foi a nossa análise de A Beira da Loucura de John Carpenter. Muito obrigada a todos que assistiram esse vídeo e para muito mais ficção científica e terror cósmico é só continuar aqui no Central Pandora. Vejo vocês por outras dimensões.